Pronto, vamos voltando. Guilherme, você já voltou? Guilherme ainda não. Cadê o povo que estava falando? Aqui. Pronto. A gente estava com 18, não era? Acho que era 17 ou 18. Eu acho que só está faltando o Guilherme. Eu queria dar a resposta justamente para o que ele falou. E ele não aparece aqui mais. Deve ser problema de conexão. Eu também, de novo, demorei um pouquinho a voltar. Aí, ó. Estão pedindo para eu admitir aqui pelo e-mail, manda para mim quem é que está esperando. Mas não apareceu aqui o nome da pessoa. Eu já admiti de novo o Eric. Ele já tá ali. Agora que apareceu aqui no e-mail. Meio atrasado esse negócio, né? Bom, independente do Guilherme estar ou não, talvez ele possa assistir depois. Aqui ele, pronto, chegou. Guilherme, eu estava esperando você aparecer para eu continuar conversando sobre o assunto que você colocou em pauta. Sim, tô aqui. A questão do governo é muito interessante, você tem toda a razão. Muitas regras que nós obedecemos são por causa da conformidade. Simplesmente é uma regra que existe há tanto tempo e ninguém nunca questionou essa regra. E quando alguém resolve questionar e falar assim, vamos mudar, vou fazer um projeto de lei para mudar a regra tal, a lei tal, é um bafafá, porque é uma discussão enorme, porque essa pessoa ela é revoltada, ela é um rebelde, ela é um anarquista, é um golpe que está acontecendo. Por quê? Porque essa pessoa pensou diferente do que todo mundo estava dizendo. Então, o inconformismo, que é o último processo que a gente vai ver ainda hoje, ele também é um processo social, e graças às pessoas que não se conformam, que existem as grandes mudanças no mundo. Porque se as pessoas não se conformassem, o mundo seria a mesma coisa sempre. E há muito tempo não teria mudança nenhuma. Os protestos é um exemplo disso. Sim, as pessoas estão cansando de estarem conformadas com uma coisa que está errado. As minorias, a luta das minorias é um exemplo disso. Geralmente é desconfortável para quem está conformado ter que ouvir a opinião dessas pessoas, porque tem que parar de ficar, tem que sair da zona de conforto, tem que passar a pensar um pouco mais, é mesmo, né? Por que eu penso desse jeito? Por que eu ajo assim? E isso não é tão fácil como a gente imagina, principalmente dependendo da quantidade de tempo, ou seja, depende da idade da pessoa. Percebem por que as pessoas mais velhas, as pessoas mais de idade, têm mais dificuldade de mudar os paradigmas? Porque elas já estão há muito mais tempo repetindo as mesmas regras. Então, para elas, é muito complicado elas mudarem a forma de pensar. Porque o certo era assim. Aí tem um tal de falar assim, na minha época... Esse na minha época... Deixa eu contar uma historinha para vocês, bem rapidinho. Eu já dei aula na Uniate, na Universidade para a Terceira Idade. Agora mudou o nome, é Uniap, parece. Na Univangélica. Então, tem várias oficinas de vários cursos, e aí o pessoal da psicologia lá para trabalhar com os idosos. Como que era a nossa oficina? Era roda de conversa, bater um papo, falar sobre conflitos emocionais. Então, a gente trabalhou sobre luto, com alguns viuvinhos que estavam lá, a gente trabalhou sobre a aceitação, e a gente trabalhou sobre essa questão de conflito de gerações. Por que acontecem os conflitos de geração? E aí, uma das senhorinhas tinha essa história de falar essa frase, porque na minha época, aí eu disse para ela assim, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Na sua época,
A senhora cozinhava no fogão a lenha? Era. Ah, hoje a senhora cozinha no fogão a lenha ainda? Não, hoje eu estou cozinhando no fogão. A senhora tem micro-ondas? Tenho. Na sua época, a senhora se comunicava por carta. Hoje a senhora está aqui no nosso grupo de WhatsApp? Tem WhatsApp, tem e-mail, tem Instagram. Ah, então que legal. Então quer dizer que a senhora se adaptou a essa época? A senhora vive quando e onde? Agora ou no passado? Não, eu vivo hoje, estou viva hoje. Eu falei, que bom! A senhora está viva hoje. Então a sua época é hoje. Não tem esse negócio de falar minha época. Porque para dizer assim, o jovem na minha época chegava em casa às 10 horas. Hoje a minha neta quer ir para a festa às 11, à meia-noite que começa a festa. Pois é, do mesmo jeito que essa regra era diferente, a senhora também dormia assim, mais cedo para acordar às 5 horas, para acender o fogo do fogão a lenha, para começar a socar o arroz no pilão para tirar a casca, não era assim? Era, minha filha, dava um trabalho. Pois é, hoje a gente pode acordar às 11, enfiar uma lasanha no micro-ondas, que tá beleza. Aí ela riu. É mesmo, né? Hoje é tudo mais fácil. Eu falei, então a sua neta pode sair meia-noite e voltar mais tarde também, né? Aí ela fez assim. As minhas alunas estagiárias, todas mais ou menos da idade de vocês, assim, jovens, falaram assim, professora, a senhora não dá essa palestra lá em casa, não? Porque esse embate é muito comum. Essa história de minha época é muito forte. O que alguém falou aí? Pensei a mesma coisa. Podemos, a gente faz uma roda de conversa sobre conflito de gerações. Misericórdia, tiro para todo lado. Vão querer me crucificar. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa da idade da mãe de vocês, talvez, e penso diferente delas. Ou da avó, e penso diferente. E aí, eu sou uma pessoa diferente. Essa mulher é louca, psicóloga, tudo doido, por isso que pensa desse jeito. Não, é porque eu sou inconformista, eu não conformei com a regra, não é porque todas as mães fazem desse jeito que eu vou fazer também. Então, a maioria das mães se conformam com as regras nas quais elas foram educadas. Oi, Guilherme. Tem nada a ver com o assunto, né? Porque hoje é dia do psicólogo, então parabéns pelo seu dia. Obrigada. Muito obrigada. Então, vamos voltar agora. Vou voltar a compartilhar o slide com vocês para a gente continuar falando sobre os outros processos de socialização que acontecem. Tá chegando o WhatsApp aí, tá fazendo tiblim, tiblim. A gente assistiu esse vídeo. Aqui, ó, agora vai falar do Solomon Asch, que eu falei para vocês um pouquinho antes. Nos anos 50, um psicólogo da Polônia, o Solomon Asch, ele fez um experimento que ficou muito famoso, que trouxe muitas ideias para a psicologia social. O experimento dele falava exatamente sobre isso. Como que uma pessoa pode influenciar as outras. E esse experimento dele é muito conhecido e tem um videozinho dele aqui. Primeiro eu vou explicar como que é o experimento e depois eu vou mostrar o videozinho para vocês. Vocês estão vendo esse quadradinho aí embaixo com essas linhas? Então, o aplicador do teste sabia da experiência e alguns sujeitos, 8 sujeitos, dos 8, 7 eram cúmplices do sujeito, do experimento. Eles sabiam o que estava acontecendo. Só um pobre coitado que estava lá inocente. E o aplicador mostrava essa figura aqui e perguntava assim para as pessoas: qual linha é igual, é do mesmo tamanho ao modelo? O modelo é essa linha aqui do lado esquerdo. Aí, o sujeito lá, que era o cobaia, né? Ele olhava, ele tinha certeza que a resposta certa é a número 2, mas ele não era o primeiro a dar a resposta. Outras pessoas vinham dando a resposta em voz alta antes dele. E todo mundo falava assim: é a 1, é a 1, é a 1. E ele ficava olhando assim: meu Deus, será que eu tô doido? Como assim tá todo mundo falando? Aí ele ria e falava assim:
É a 2. Aí a primeira vez passou, sabe? Ele foi o único que falou diferente. Aí, de novo, muda a página de teste, mas, novamente, as pessoas não dão a resposta correta. As pessoas falam outra resposta. E aí ele começa a dar a resposta errada, igual os outros. Por que que ele faz isso? Por causa do conformismo. Se tá todo mundo... Vocês já saíram com um gabarito de prova na mão? E a sua resposta tá diferente da de todo mundo. Você fica assim, poxa, errei, né? Todo mundo respondeu a letra A, só eu que respondi a letra C, então eu errei. Quando sai a resposta, o resultado da prova, você foi a única pessoa que acertou. Se pudesse voltar lá na prova, era bem capaz de você colocar... Tem gente que na cola muda a resposta. Nossa, já está todo mundo na sala, no WhatsApp da sala, falando que a resposta certa é a A. Eu pus a C, mas está todo mundo falando aqui, ó, na cola, né, no WhatsApp. Está falando que é a C? Vou mudar a minha resposta. E dança. E dança. Por quê? Porque segue o caminho de todo mundo e não confia na própria intuição, na própria cognição. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê o videozinho do Acho? Eu queria tanto que ele aparecesse aqui logo. Cadê ele? É possível que ele não está aqui nesse slide. Espera aí. Eu tenho ele aqui em outro lugar e vou mostrar para vocês em outro lugar. Vou abrir esse outro aqui. Só para mostrar o videozinho do Acho para vocês. Que ele é muito interessante. Foi feito na década de 50 e compõe os estudos da psicologia social até o dia de hoje. Esse aqui é um outro preze que também fala da influência social, só que o outro que eu estou apresentando para vocês, ele é mais completo. Aqui que ficou só para trás o videozinho que eu quero mostrar. Se a internet colaborar, vai ser bom até. Aqui, o videozinho tá bem aqui. Esse. Deixa eu compartilhar o som. Tô muito bem fazer tudo. Ou não, né? Porque eu voltei o vídeo para trás. Esse aí é o sujeito, gente, que estava lá enganado, tadinho. A cara dele. Vamos lá. The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, if you... The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Asch experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again.
we will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to be. Ok, agora o experimentador, o sociólogo vai apresentar as ideias de por que o experimento aconteceu, o que acontecia, mas isso eu expliquei para vocês. Perceberam como o sujeito, o cobaia, fica inconformado, ele faz uma cara de, assim, de que não acredita como que as pessoas estão dando essa resposta, sendo que está tão óbvio que é uma resposta errada. Da primeira vez, inclusive, ele respondeu a resposta certa, que ele achava certa, não concordando com o restante do grupo. Mas depois ele se sentiu excluído e, portanto, ele apresentou a resposta igual todo mundo apresenta. Aqui nesse slide, a gente vai verificar que existem alguns fatores que explicam o conformismo. Por que a gente faz isso? A gente não é tão inocente, a gente não é tão Maria vai com as outras assim. Nós temos a nossa forma individual de pensar. Mas por que a gente é influenciado? Quais são os fatores que influenciam o conformismo? Primeiro fator muito forte, a unanimidade do grupo. Quando um grupo unânime, várias pessoas estão falando a mesma resposta, e só eu quero falar, quero dar a resposta diferente, isso me incomoda. Porque eu quero fazer parte desse grupo, eu quero me identificar com esse grupo, eu quero que eles gostem de mim também, que o grupo seja unânime. Se eu tô fora, o grupo vai deixar de ser unânime. Se a minha resposta é diferente, não vai ser unânime mais. Então, a unanimidade do grupo é um fator que vai explicar essa atitude de conformismo. Outro fator que pode ser que explica ou que influencia o conformismo é a natureza da resposta. O tipo de resposta que eu tenho que dar. Se é uma resposta simples, isso não vai me trazer nenhuma consequência. Só vai me dar conforto naquele momento e eu não vou ter nenhuma consequência grave. Eu também vou me conformar mais rápido. Quando o grupo é muito importante para mim, aquele grupo representa importância para mim. É meu grupo de faculdade, é meu grupo da infância, é meu grupo de primos. Então, quando um grupo tem uma importância forte na nossa vida, isso também influencia o conformismo. E a autoestima. Quando uma pessoa tem uma autoestima mais baixa, mais sensível, mais frágil, de maneira alguma ele vai enfrentar a opinião de um grupo inteiro. Por quê? Porque ele se sente menor, ele se sente inferior, ele se sente menos valorizado. Portanto, ele vai pensar que se ele disser uma resposta diferente, aí que não vão gostar dele mesmo. Aí que ele não vai fazer parte do grupo mesmo. Então, a autoestima, o nível de autoestima de um sujeito também é um fator que explica ou que influencia a pessoa se conformar ou não. E o que é que forma a nossa autoestima, hein, gente? Não está aqui não, mas eu vou aproveitar para perguntar para vocês. O que é que compõe a nossa autoestima? Por que tem gente que tem a autoestima mais forte, mais alta, e outras têm uma autoestima lá no chinelo? Você não sabe, Júlia? Não sei. Não sei por quê. Ninguém chuta uma explicação. Porque a gente tem autoestima boa ou ruim? É? Aparência? Não sei. Por causa da Professora. Oi. Peraí, acho que alguém falou. Ah, não, pode falar aí. Eu acho que é questão de confiança, não? Sim, mas A essa gente confiar na gente mesmo. A confiança faz parte da autoestima. Por quê que tem algumas pessoas, Guilherme, que confiam em si mesmos mais que outras pessoas? Eric? Talvez Acho que eu não sei. as experiências que ela teve com outro grupo, e como é que ela reagiu com isso? Pode ser, mas a autoestima, ela é formada, a nossa autoestima é formada ao longo da nossa vida. Eu acho que, assim, um exemplo, né? Por exemplo, questão de aparência. O padrão que as pessoas impõem, aí, tipo, influencia na autoestima, eu acho. Que isso foi o que a Isabela falou, padrões impostos. Talvez também o que acontece dentro da casa da pessoa.
O que ela cresceu ouvindo. Isso, Ana Vitória, começa na família. Não importa se a pessoa segue os padrões de beleza. Vamos pensar o que é padrão de beleza para uma criança se sentir bonita? A criança não sabe o que é isso, não sabe o que é padrão de beleza. Primeiro, ela não sabe. Ela é amiga de todo mundo é lindo, todo mundo ela ama. Segundo, esses padrões de beleza podem ser ensinados pela sociedade, pode ser ensinado inclusive pela própria família e pode ser ensinado de maneira equivocada. Mas tem família que os próprios pais conduzem a educação dos filhos de forma com que aquela criança não se sinta nunca diminuída perto de outras crianças. O valor dela não está vinculado à sua aparência física. O valor dela não está vinculado aos seus erros. Sabe quando que detona a autoestima de uma criança? Quando a gente fala para ela que ela é muito feia. Nossa, você derramou o suco no chão, que feiura! Gente, tem que ficar claro para a criança que o que eu estou achando feio é o ato. Aliás, derramar o suco é um acidente. Isso não é feiura, não. Ops, derramou o suco. Só um minutinho. A feiura, por exemplo, bateu no irmãozinho, chutou o cachorro. Eu não posso dizer, nossa, como você é feio, hein, menino? Que menino chato, que menino enjoado, que menino feio. Não, gente. É a atitude dela que é feia, não ela. Porque quando eu falo isso, eu já estou inculcando numa criança, desde tenra idade, uma baixa autoestima. Quem falou? Fui eu. Pode falar. É aquela questão de que ninguém nasce racista e ninguém nasce homofóbico. Não. A gente é ensinado pela nossa família, tipo, o pai ensina que tipo, isso não é certo. Ou tipo, aquela cor de pele não é a que é certa, entendeu? Então a criança vai crescer com aquilo, então ela vai se tornar o adulto racista, o adulto homofóbico. Sim, inclusive nem precisa ser de forma direta. Às vezes, Guilherme, a família pode pensar assim, nossa, mas eu nunca ensinei meu filho a ser racista. Mas ele pode contar piada de negro e rir, contar piada de loira burra e rir, contar piada de português e rir. Ele pode dizer que existe o elevador social e o elevador de serviço. O menino está lá no play brincando com crianças de todas as cores, nível social, raça, crença, tudo. A criança está brincando com todas. Ele não tem o menor preconceito ou discriminação. Quando ele está brincando com a criança que é filha da babá, que trabalha no outro apartamento, filha da empregada. Na hora que vai subir, a mãe fala assim, não, meu filho, não vai com fulaninho nesse elevador, não. O nosso elevador é o social. Ele vai no elevador de serviço porque ele é filho da empregada. A mãe deu uma aula de discriminação social para esse filho sem perceber. Ensinou a ser preconceituosa, ensinou a ser soberbo, a ser presunçoso. Eu sou melhor porque eu sou rico. Eu sou mais bonito porque eu tenho tal brinquedo. Então, sim, o preconceito e a discriminação é ensinado. Agora, Guilherme, aproveitando o gancho do preconceito, eu acho tão legal quando uma família negra, a mãe tem um cabelo encaracolado e aí ela faz questão de falar para a filha que o cabelo dela encaracolado é lindo, é maravilhoso. Hoje em dia tá super fácil, porque os cachos voltaram à moda. Mas há pouco tempo atrás, estava todo mundo alisando. E era progressivo que estava em alta. E aí a menina que tinha o cabelo cacheado, crespo, não é só cacheado não, é bem crespo, ela era ensinada que ela tinha um cabelo ruim. O nome desse cabelo para as pessoas é esse. Nossa, mas que cabelo ruim, vamos dar um jeito nesse cabelo. Então, hoje em dia, as mulheres estão assumindo outros padrões de beleza sem discriminação de raça. Mas existe ainda uma dificuldade de algumas pessoas assumirem ou aceitarem a sua cor, o seu tipo de cabelo, a sua altura, se usa óculos, se usa aparelho nos dentes, que mais que tem preconceito, que tem discriminação, que tem bullying, gente? Se é gordinha, né? Existe já a gordofobia, que é um problema que está muito forte, que também eu acredito que pode virar um projeto de lei
e pode virar crime daqui a pouco chamar alguém de gordinho ou fazer alguma piada com a pessoa mais gorda, mais obesa, acima do peso, né? Por quê? Porque já tem lei protegendo o negro, já tem lei protegendo o homoafetivo. Então, por que não ter uma lei protegendo o direito de ser humano de uma pessoa que é obesa? Gente, os obesos não são acima do peso porque eles querem, não. Ah, é falta de vergonha na cara, como demais. Não é isso não, a pessoa luta contra a balança a vida inteira, às vezes tem um distúrbio de tireoide, às vezes tem uma genética de pessoas acima do peso, então não é tão simples assim. Então, existem essas intolerâncias, essas discriminações com o que é diferente, formam a autoestima da gente. Mas eu não estou dizendo que uma pessoa negra de cabelo enroladinho não pode ter autoestima boa. Não, depende se o pai e a mãe dela criaram com boa autoestima. Então, independente da pessoa, ela pode ter uma boa autoestima. Oi, Léo. O meu pai sempre foi acima do peso, mas ele tem problema de saúde. E eu Sim. cresci com os irmãos dele, meus tios, né, pegando no pé dele porque ele era gordo. Teve uma parte da minha infância que eu fui meio gordinho. E agora eu sou muito magro. E tipo assim, eu tenho pavor de ficar gordo. É influenciável isso? Você já perguntou respondendo. Eu cresci. Você já sabe a resposta, com certeza. Cuidado, Leonardo, para você não desencadear um transtorno alimentar. Não deixe de comer pensando nisso. Talvez, se você perceber que isso para você pode ser um impasse, você pode precisar de ajuda psicoterapêutica, porque a anorexia, ela é um transtorno alimentar seríssimo. Você não deixa de Já comer fui não, gordo, né? só que não deixa não, eu emagreci mais porque eu tive começo de colesterol alto. Aí eu fiz uma dieta e emagreci. Mas hoje em dia você não deixa de comer não, né? Não, só como besteira. Então tá bom, tem anorexia de jeito nenhum, graças a Deus. Pois é, eu concordo com ele, já passei, tipo, por parecidos. Mas não foi da família, tipo, minha família sempre foi tranquila. Eles montaram minha autoestima, tipo, eu tenho autoestima hoje por conta deles. Mas aí foram pessoas, tipo, um ex que influenciou nisso, sabe? Tipo, de gordo também, falava isso, aí teve um tempo que eu sofri e tal. É isso. Você teve um relacionamento abusivo nesse sentido, Júlia? De um ex te chamar de gorda? Foi. Que não, depois coisa. eu vi só depois, né? Na época a gente não percebe, eu era muito nova. Sim, com certeza. 16 anos. Aí ele falava, sabe? Só que na minha cabeça, não, tipo, porque eu fingia que não ligava. Só que aí eu depois dei anemia, um monte de problema, porque aí eu não comia e tal, mas passou. Nossa, mas é sério, né? E sabia que essa experiência que você já teve, você pode ajudar muita gente. Uhum. O mais interessante, além de passar pela experiência ruim, a gente sabe que é ruim no momento, mas depois o ganho que a gente tem é poder ajudar outras meninas a não aceitar passar por uma situação semelhante. Quem falou, professora? Fui eu. Fala, Guilherme. Eu sempre fui um adolescente muito gordinho. Mas eu resolvi mudar o meu estilo de vida para os padrões de beleza que a sociedade impõe. Por falarem que esse estilo que eu estava não era o bonito. Sim. E eu mudei por mim mesmo e por outras coisas também que me influenciaram também. E eu emagreci 34 quilos em 6 meses. Minha vida mudou totalmente. Mas eu ainda continuo sofrendo pelos padrões de beleza. Porque eu sempre acho que eu não tô bom para atingir o que não é o que eu acho que é o bom para mim. É porque eu acho que as pessoas... Esse é o meu pensamento que eu tenho que mudar, entendeu? Eu tenho que mudar muito de parar de pensar, tipo assim, eu não tenho que ficar assim por mim, e não pelas pessoas, entendeu? Entendi, Guilherme. Olha, o primeiro passo você já tem. Quando a gente tem consciência de que a gente tem um ponto fraco, que a gente tem uma fragilidade, quando a gente tem consciência dessa fragilidade, é o primeiro passo para uma mudança poderosa na nossa vida. Então, se você sabe que a visão do outro, a opinião do outro te influencia a ponto de até te machucar, te deixar desconfortável, então você tem que lutar contra isso. Agora, o caminho que você vai seguir para lutar contra isso é você se vigiar a respeito disso.
Eu sempre passei pelo bullying por ser gordinho na escola. Só que eu chegava, eu não contava pros meus pais, eu passei isso sozinho. De chegar ao ponto de eu falar que eu não iria mais pra escola, porque as pessoas faziam isso comigo. E eu mesmo, depois de minutos, eu falava, tipo, não, eu tenho que ir pra escola, porque eu não posso ligar pras pessoas, porque eu tenho que me informar. Eu mesmo me levantei, eu fui meu psicólogo por muito tempo. Eu nunca passei por ajuda de psicologia. Eu me colocava para baixo e as pessoas me colocavam para baixo, mas eu me levantava. Porque eu sempre sofri com bullying na escola, mas eu não deixava que as pessoas me vissem ser fraco. Porque a pessoa que faz o bullying, ela quer te destruir. Eu não deixava a pessoa me ver destruída, porque eu não acho que a gente deve... demonstrar para o outro que está sendo atingido. A gente não pode demonstrar fraqueza para quem quer ver a gente ser fraco. Mas eu sofri depois, né? Sofri em casa. Sim. E deixa eu explicar para você. Se você sozinho conseguiu ter essa força toda, se você tivesse uma ajuda profissional, você já estava anos-luz na frente. Porque você é forte. Exatamente. Se eu tivesse ajuda psicológica desde lá do começo, eu acho que eu não estaria com essa neurose, ficar neurótico com esse negócio de corpo, de beleza e de padrão. Eu acho que eu estaria muito melhor, muito melhor. Com certeza. Mas não é tarde não, viu? Dá tempo ainda. Você pode pensar nessa possibilidade, que com certeza isso vai te ajudar. O conformismo, ele é maior, gente, nos grupos em que há unanimidade. Eu já falei sobre isso, estou voltando o slide aqui. A questão da autoestima, que é onde a gente parou, onde a gente estava falando. Quanto menor a autoestima, então, gente, quanto maior for a autoestima, menor é o conformismo, porque as pessoas que elas são mais independentes, elas não vão querer acompanhar o comportamento dos outros, elas vão ter a opinião própria. O próximo processo que a gente vai falar, a gente já falou da normalização, a gente já falou do conformismo e agora falta falar da obediência. Mas nós já estamos faltando... não, ainda falta 6 minutos, dá pra gente continuar um pouquinho mais aqui. A obediência. Por que a gente segue as regras? Às vezes é a manifestação da obediência. A gente obedece àquela regra porque existe uma figura de autoridade por trás. Quem está falando que eu tenho que seguir aquela regra? Depende muito da pessoa que está falando que é para seguir aquela regra. Eu, por exemplo, como professora, eu posso até ser figura de autoridade na sala de aula de quem é meu aluno. Se tiver acontecendo, vamos supor que a gente estivesse presencialmente lá na faculdade, todo mundo, bichinho, você vai tomar um choque se você comer esse fio que está na tomada? Deixa eu mostrar para vocês. Se você mastigar o fio, você morre eletrocutado. Ai, desculpa. Fica aqui no meu colo. Olha lá, gente. Ai, olha lá os meninos. Toma, filha, ele estava comendo o fio do computador aqui. Depois ele toma choque. Leva ele para lá, para a mamãe. Se a gente, por exemplo, tivesse na faculdade presencialmente, todo mundo junto. E aí, se tivesse um problema que tirasse todo mundo de sala de aula, sei lá, algum problema, a ausência de energia, ou aconteceu vou dar uma coisa mais fora de lógica ainda, anúncio de bomba. Avisaram que tem uma bomba que vai explodir, tira os alunos tudo da sala de aula e põe do lado de fora. Eu saio com vocês, porque eu estava em sala de aula com vocês, eu saio com vocês de maneira organizada. E aí, se ali pelo corredor, ali pelo caminho, tiver alguns alunos gritando, fazendo bagunça, e eu falar assim, ei, vamos obedecer, ele falou que é para sair, que é para ir lá para o pátio número tal. Eu não sou professora deles. Eles vão olhar para mim e rir da minha cara. Por quê? Porque eu não sou nenhuma figura de autoridade para eles. Então, se eu não represento uma figura de autoridade, eles não vão me obedecer. Vocês não me obedecem de fato. Qual que é o controle que um professor tem sobre os alunos? É porque é o professor que vai dar a prova, é o professor que vai corrigir a prova, é o professor que vai dar a nota e vai fazer você passar naquela disciplina ou não. Então, esse controle a gente acaba tendo em relação aos alunos. É lógico que muitos de vocês se tornam amigos, muitos de vocês respeitam a figura do professor, porque os pais de vocês ensinaram isso. Mas existe também essa influência do controle da nota, do controle da frequência, que às vezes é por causa disso que alguns vão assistir aula.
Mas vocês entenderam que se eu não sou a professora fulana de tal, eu posso até estar de crachá. Nossa, Clarissa, eu tenho que usar crachá dando aula e eu esqueci. É regrinha. Deixa eu pôr o crachá. Ai, pronto, dá de conta que eu tô lá na faculdade dando aula para vocês. É sério? Theo, você tá me atrapalhando. Para de ficar trançando aqui atrás de mim. Não precisa pegar ele mais, não. Ele já parou de mastigar. Ou não. Que anarquia, gente. Bom, então, a pessoa precisa representar uma figura de autoridade para existir obediência. Quando eu falo assim, figura de autoridade, qual é a primeiro tipo de pessoa que vem à sua cabeça? Mãe também. Sua mãe. Eu lembro Se você do estiver na policial. rua. Polícia. Quem mais que tem a figura de autoridade? Figura de autoridade. Olha o nome, autoridade. Professor. Professor em algumas circunstâncias. Político, dependendo do cargo político que ele ocupa. Patrão. Né? É o prefeito que anunciou que pode ou que não pode sair na rua. É o governador que anunciou que deve se obedecer tais regras e pode ou não pode fazer isso ou aquilo. Não são figuras de autoridade? São figuras de autoridade que estão sendo obedecidas. Por que eles estão sendo obedecidos? Porque eles são a autoridade. Se eles não representassem nada para a gente não iria obedecer. Sobre o processo de obediência, existe um outro experimento social. Esse povo da psicologia gosta de fazer experiência, né, gente? Gostava, porque não pode fazer experimento com gente mais não, tá? É proibido usar pessoas para fazer experimentos. Esses experimentos aqui já são mais antiguinhos. Tem um experimento do Milgram, do Stanley Milgram, que fala sobre a questão da submissão à autoridade. Eu vou contar para vocês como que funciona esse experimento. Ele é horrível, ele é chocante. Não vai dar tempo de eu contar ele inteiro. Eu vou ter que fazer uma pausa no meio do experimento para poder a gente voltar no mesmo link, tá? O que ele fez? Ele recrutou algumas pessoas e eles simulavam um sorteio. Não era sorteio nada, era só um faz de conta. Os cobaias do experimento, ele dava o nome de professores. E quem já estava na experiência, quem fazia parte da experiência junto com ele, era cúmplice dele, ele dava o nome de aluno. O aluno,